Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Essa citação, extraída do texto sagrado hindu Bhagavad Gita, ficou famosa no discurso do Oppenheimer após o sucesso da primeira bomba atômica Trinity. E é sobre ele que nós vamos falar agora no Quarta Parede. Oppenheimer é o novo filme do Christopher Nolan, estrelado pelo Cillian Murphy. É a primeira vez que o Cillian Murphy protagoniza um filme do Christopher Nolan. Ele já participou de vários filmes, tá na metade dos filmes do Nolan, ele tá um grande colaborador. E é o primeiro grande filme estrelado pelo Cillian Murphy. Um grande ator, tá tendo a primeira oportunidade agora. O filme conta a história de Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, o grande líder do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba de hidrogênio que dizimou Nagasaki e Hiroshima. E transformou os Estados Unidos na grande potência mundial e deixou a gente tenso demais com o futuro e qualquer guerra que possa existir aí no planeta. Bom, com todo o filme do Nolan, todos os filmes do Nolan têm pelo menos 2 níveis, né? Eles estão sempre acontecendo em 2 níveis, seja de trás para frente e com 2 linhas do tempo que se encontram, como é no caso da Amnésia, seja em vários níveis, né? Como no caso da Origem, que tem vários sonhos e cada sonho representa um nível de história assim contada, como no Interestelar, onde tem uma história se passando no espaço, outra história se passando na Terra, na humanidade. Enfim, todos os filmes dele têm esse tipo de coisa e aqui não foge a isso. A história é linear, é sempre linear, mas ela é contada sobre 2 óticas diferentes, 2 níveis diferentes. É por isso que um momento do filme é colorido e outro momento é em preto e branco. Diferente do Memento, do Amnésia, onde uma parte do filme é em preto e branco e outra colorida, é uma demarcação temporal, aqui é uma demarcação de ponto de vista. Então, quando o filme está colorido, ele está sobre o ponto de vista de um personagem. Quando está em preto e branco, ele está sobre o ponto de vista de outro personagem. Esses 2 personagens são o protagonista, Oppenheimer, estrelado pelo Cillian Murphy, e o Almirante Strauss, interpretado pelo Robert Downey Jr. Os 2 mandam muito bem, o elenco do filme tá muito bom, Cillian Murphy convence e ele atua muito bem mesmo. Eu acho que pode ser o grande papel dele, o primeiro grande papel dele. Eu acho que ele vai ganhar uma moral muito grande em Hollywood após isso. E o Robert Downey Jr. realmente tem uma entrega muito boa, ele tá muito diferente do que a gente tá acostumado a ver com o Homem de Ferro. Você enxerga um outro personagem nele, né? Ele tem uma entrega boa também, e eu acho que também vai ser bastante reconhecido e valorizado. Ele atua muito bem. Ele ainda tem alguns trejeitos. Ele tem alguns trejeitos e maneirismos que são do próprio Robert Downey Jr. A gente vê no Homem de Ferro. Se você abrir o Instagram dele, você vai ver ele com esses maneirismos. Ele traz um pouco disso, ele tenta se conter, mas é o jeito dele. É o jeito dele, tá muito intrínseco e é um jeito... Isso exala, inclusive, na forma dele atuar. Então, não tem muito de que fugir, mas ele consegue se controlar e consegue entregar um personagem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Ele falou que esse é o melhor filme que ele já esteve e talvez, eu tenho que pensar mais ainda, eu gosto muito do Zodíaco, que é um filme fantástico, estrelado pelo Robert Downey Jr. também. A gente tem o Matt Damon, tá bacana, e a gente tem atuações muito boas da Florence Pugh e da Emily Blunt, fazendo interesses amorosos do Oppenheimer, e as 2 mandam muito bem. Elas têm uma entrega muito grande, o Nolan faz cenas incríveis para elas, mas eu ainda acho que elas foram subaproveitadas. O Nolan, ele tem isso, né, na filmografia dele, ele não costuma ter muita representatividade, mas nesse caso ele ainda está protegido pelo recorte temporal. O recorte temporal daquela época realmente era muito mais machista nesse sentido, então elas não tinham tanto espaço. Dava pra fazer? Dava, mas eles preferem se debruçar sobre esse argumento para contar a história, mas ele dedica cenas muito boas. Tem uma cena da Emily Blunt que é fantástica, o texto é muito bom, e além disso também tem aparições surpresas. A gente vê atores que eu, pelo menos, que só tinha visto o primeiro trailer e não tinha lido notícia nenhuma sobre o filme, nem de elenco, nem de nada, e me surpreendi bastante com algumas aparições, com algumas pessoas, rostos conhecidos que aparecem. O Nolan coloca muita gente assim pra fazer pontas, fazer personagens que você vai passar o filme todo pensando, aquele cara, né? Tem muita gente assim que tá no filme. Bom, o filme é contado em 3 arcos, nós temos 3 arcos diferentes. Um primeiro, rapidamente, que é meio que uma origem, digamos assim, do Oppenheimer, né? A gente vê um pouco da sua trajetória acadêmica como aluno e depois como professor. Isso vai evoluindo e vai criando relações que permeiam toda a trama do filme em si. Eu já vou explicar isso melhor, qual que é essa trama, que já começa desde já, passa por todos, né, que talvez seja a trama principal do filme. Mas a gente tem o segundo arco, que é sobre a criação da bomba em si, né, e o primeiro teste da bomba nuclear,
E a gente tem um terceiro arco que é meio que o pós isso, né? Ok, criamos a bomba, utilizamos, e aí? Existe um peso? Sempre tem muitas dúvidas sobre como ele se sentiu, porque ele criou simplesmente a destruição do mundo, o apocalipse, né? Ele criou o fim do mundo. Como ele mesmo falou, agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, como o próprio Oppenheimer falou. A história do Oppenheimer sempre me fascinou muito. Eu conheci ela nas aulas de física do professor Romulo. Ele passou um documentário para a sala sobre o Oppenheimer e eu gostei bastante, eu achei uma história incrível. E eu queria, e na época eu comecei a rabiscar um pouco do que seria um filme que eu queria fazer sobre o Oppenheimer. E agora o Nolan fez, e trazendo muitas nuances que eu não conhecia sobre o Oppenheimer, e que são bem interessantes. Eu acho que vale muito a pena ver. Às vezes as pessoas têm só a visão do cara que criou uma bomba, mas tu sabe que tem muita coisa por trás. E por que ele ficou só conhecido por isso? Só tem um motivo pelo qual, após, né, essa criação da bomba e o uso da bomba atômica, ele meio que não falou muito mais sobre, ele ficou só com a imagem ruim. Ele até fala em um momento do filme, espero que um dia a verdade seja contada, né? E quando você assiste o filme, você vai entender o que ele quis dizer com isso. Mas a trama que permeia todas as histórias é uma trama política. Existe uma discussão política, ética muito forte no filme, e sobretudo tem uma discussão ali sobre esquerda e comunismo também ali muito forte, batendo no filme. O filme bate muito nessa tecla, porque o Oppenheimer era um esquerdista, né, e tinha uma aproximação muito grande com o Partido Comunista, apesar de não ser comunista, mas isso, como até hoje gera dúvidas, como muita gente acha que esquerdista e comunista é a mesma coisa, na época também era assim. Então ele teve que sofrer um pouco por causa disso, porque no final das contas ele foi o cara que venceu a guerra para os Estados Unidos, né, praticamente. Muito embora, né, a bomba atômica foi só o fim mesmo, só para sacramentar o fim, porque, né, Hitler já havia perdido, enfim, né, o Japão era a última ponta que podia fechar ali. Mas existem muitos conflitos, né, para a criação dessa bomba, inclusive a necessidade de se criar, porque a Alemanha foi a primeira a chegar na explosão de átomos, né, na divisão de átomos, que é o que gera a explosão da bomba atômica. E se não fosse o fato de que Hitler era muito mais místico do que científico e não deu a devida atenção e investimento para isso, né, ele poderia ter criado a bomba atômica antes, e você já sabe que daí teria dado muito ruim se os alemães, né, se os nazistas tivessem criado a bomba atômica antes. Então tem todo esse conflito, né, sobre fazer. Os Estados Unidos sentiam que precisavam fazer a bomba atômica antes dos alemães. Então existem essa série de conflitos que permeiam ao longo do filme. Isso não é spoiler, tá? Fica tranquilo, na verdade isso aconteceu na vida real. Então é história, tá? É história, acontece. Mas ele é um filme, até por conta disso, por essa questão desse ritmo e tudo mais, ele é um filme de bastante diálogo. Você tá acostumado a ver filmes do Nolan, você vê ação, você vê uma investigação, você vê uma coisa mais assim. Ele tem a atenção necessária, porque afinal de contas a gente tá falando sobre bomba atômica, então não tem como não falar sobre isso. O próprio teste da bomba atômica, né, a Trinity, foi bem tenso, né, porque você imagina, se desse errado, os caras inclusive poderiam explodir o mundo inteiro, né, poderiam acabar com o planeta. Felizmente isso não aconteceu, mas até por conta disso o filme é um filme bastante de diálogo. Ele é um filme inteiramente de diálogo, você tem que pegar as nuances. Ele é um filme de entrevista, enfim, de discursos, de debates, discussões. Aliás, o Nolan acerta aqui, porque dessa vez não tem cientista explicando uma coisa que supostamente outro cientista deveria compreender. Aqui as conversas entre os cientistas se complementam, isso é bem interessante. O Nolan até nem se preocupa tanto em ser tão explicativo como ele sempre é, né? Ele é sempre um cara que tenta explicar tudo, entregar o filme mais mastigado possível. Aqui tem um pouco disso, mas aqui ele se controla mais, não tem nenhum diálogo acaba sendo bobo entre os próprios cientistas, não, como acontece no Interestelar, né, onde o cientista explica para o outro que é um buraco negro. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme é que os filhos do Oppenheimer sempre aparecem chorando. Isso me intrigou muito durante o filme. Eu fiquei, na primeira vez isso tem uma justificativa, mas depois continua acontecendo. E o que eu peguei disso é que isso é uma alusão,
né, que a criação, os filhos são criação dele, a criação do Oppenheimer que provoca choro e morte nele, acaba perdendo também uma pessoa próxima a ele durante o filme. E, enfim, é uma grande alusão, né? A criação dele trouxe choro para o mundo e para as futuras gerações, né? Eu, você e as futuras gerações que vão viver sempre nessa tensão. Embora a gente se habituou, a gente nem se discuta isso, a gente nem se dê conta, mas a gente vive sempre à margem, à beira de uma guerra nuclear, de uma bomba atômica ser utilizada por alguém e dá uma treta terrível. Então eu achei bem bacana essa sacada do Nolan. Ele tem vários momentos assim em que ele sabe se usar do mise-en-scène para contar a história. Inclusive ele acerta em alívios cômicos. Tem alívios cômicos dos momentos mais tensos do filme, assim, e são bons. Não são alívios cômicos que quebram, né, com a ideia do alívio cômico é quebrar aquele ritmo pesado, que eles não quebram. Você consegue dar um riso nervoso e tal, você consegue rir de alguma coisa, e tem momentos em que os alívios cômicos, as piadas vêm em momentos mais calmos. O Nolan nunca foi muito bom nisso pra mim, mas aqui ele acerta muito no texto e no roteiro, né? Eu consegui dar muita risada em muitos momentos, muitas frases e diálogos, e quando acontecem momentos tensos, não tira a atenção, faz você dar uma aliviada, mas ainda assim é muito tenso, porque no final das contas a gente tá falando de algo real, que é uma bomba atômica, que é uma ameaça que a gente vai viver para sempre com ela nas costas. Então, e aí fica a grande discussão que o filme deixa, uma reflexão sobre guerras e sobre o futuro, né, das guerras e da evolução das armas e tudo mais. E essa é uma reflexão muito forte que deixa, porque o filme é tenso. No final você sai meio assim, mal mesmo, assim, porque existe toda né, isso não é algo, como eu já falei, bomba atômica, né? Uma coisa que pode acabar com o mundo, né? Deve ter sido bem difícil para ele, como um cara que era até associado ao comunismo, né, criar algo que vai destruir o mundo. E a gente começa a entender um pouco mais o Oppenheimer e como ele se sente após a criação disso, né? Tem toda essa história é contada. Sobre termos técnicos, o Nolan falou que o filme não tem nenhum efeito especial. Eu duvido, o efeito especial CGI no caso. Tem uns momentos ali que com certeza tem CGI, não tem como não ter. Uns momentos pontuais e tudo mais. Mas em geral sim, ele usou muito efeito prático, inclusive na explosão da bomba. Claro que ele não explodiu uma bomba atômica de verdade, mas ele criou uma bomba para tentar emular aquela em uma pequena escala, e foi numa miniatura e tal, né, para poder dar a sensação. Ele falou, não tem como recriar isso digitalmente, isso é legal, você tem que fazer, você tem que explodir. E aí ele fez essa explosão, e tem um making off aí, você pode achar, pelo menos a imagem tem, e é algo bem tenso assim, mas a edição de som do filme eu acho muito boa, muito, muito boa. Acho que pra mim é Oscar certo. Aliás, eu recomendo pra você ver na melhor sala de cinema possível que você tiver na sua cidade. Vai atrás dessa sala e assiste o filme. Eu assisti no IMAX, a cabine foi no IMAX. Se você for de Salvador, vai na sala IMAX, né, do shopping da Bahia, que eu acho a melhor sala que tem em Salvador, né? Então procure, se tem IMAX na sua cidade, vá. Se não tem, dê um jeito de ver na melhor sala que tiver na sua cidade, né? A mais clara, claro que eu digo a projeção do filme, que tem o melhor aparelhagem de som e que for confortável pra você. Enfim, procura. E esse filme merece muito ver no cinema. E eu acho que quando você reduz, inclusive, a qualidade do cinema, a experiência já é prejudicada. Ele é muito um filme de cinema. Eu senti isso com Top Gun e volto a sentir aqui. É muito um filme de cinema, uma experiência de cinema mesmo. Então, recomendo, é isso. Vá, procure a melhor sala e vá ver no cinema esse filme, porque vale a pena. É um filme muito bom. São 3 horas, mas são 3 horas tensas, de um texto muito bom. Acho um dos melhores textos do Nolan, né? Não é o mais legal, o mais interessante, ele já fez coisas melhores, mas ele é o que mais acerta. Os diálogos são bons, as piadas são boas, essa coisa da explicação dele tá menos exagerada. Então, onde ele sempre, nos outros filmes ele acerta em folga uma coisa, aqui ele manda bem em tudo. Então não é nada tão grandioso, mas tudo num nível bacana. Eu acho que isso é tudo que eu posso falar sem spoilers sobre o Oppenheimer. Vale demais você assistir, é uma história muito interessante. Você vai conhecer as camadas desse personagem, que é real, o que tá por trás dessa história, dos chefes dele, né, a relação dele com os chefes, com outros cientistas. Então tem todos esses dilemas e todo um jogo de xadrez, como é uma guerra, né? Então tem cenas assim de se emocionar, tem cena de se impactar. É um filme forte,
Mas é um filme muito bacana, é uma experiência muito legal de se ter no cinema. Então é isso, esse foi mais um Quarta Parede, espero que tenham gostado. Comenta aí o que você achou de Oppenheimer, curte, compartilha, envia para os amigos, e é isso aí, até a próxima, muito obrigado.